Olá! O Teoria e Prática de hoje traz um assunto muito interessante, a língua brasileira de sinais. Se imagine numa caixa de vidro onde várias pessoas passam por você, te apontam, falam de você e você não tem ideia do que se trata. Pois é, essa é a realidade de mais de 10 milhões de brasileiros. Mas para falar sobre o assunto de Libras, eu estou no estúdio com dois professores. Professora Andresa Barbosa, que é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, trabalha também com políticas públicas educacionais, dentre elas, políticas de inclusão. E o professor Rodrigo Medeiros, graduado em Física, pós-graduado em Tradução e Interpretação de Libras e aprovado pelo ProLibras, que é autorizado pelo MEC. Professor Rodrigo, em primeiro lugar, o que é a língua brasileira de sinais ou como é chamada Libras? A Libras é uma língua própria dos surdos, tá? Que define, aí, disponibiliza uma melhor comunicação. Tá? Então, a Libras é utilizada dentro da comunidade dos surdos, pelos próprios surdos, para estabelecer aí uma comunicação tanto na área educacional como na vida social. Nós normalmente usamos o termo surdo-mudo. Isso é correto ou não? Esse termo surdo-mudo é um termo já que foi utilizado na história. Hoje, atualmente, não se utiliza mais esse termo. Nós temos para a área pedagógica, utilizamos o termo surdo, o aluno surdo, tá? E na área da saúde, como algo não funcional, como deficiência, como um deficiente auditivo. Tá, e como surgiu, em primeiro lugar, como surgiu a sua ideia de trabalhar com Libras? Na verdade, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com Libras. Foi de uma convivência mesmo. Na quarta série, hoje quarto ano, junto com dois amigos surdos que vieram na minha sala. Não se falava muito sobre inclusão nessa época, nem sobre intérprete de Libras, mas eu fui auxiliando eles da quarta série até o terceiro ano do ensino médio, e aí veio essa convivência, fui aprendendo sem saber. Sem saber, o seu auxílio era mais como um colega de classe. E depois na vida acadêmica, realizando o curso de Física como estudante, comecei a pensar na possibilidade de como ensinar a Física para esses alunos, né, que não conseguiam ouvir. E aí eu pensei comigo, mas se para ouvintes já tem uma dificuldade, já não gostam, como que é ensinar os conceitos abstratos, enfim. Talvez mais técnicos. Isso, mais técnico. E aí eu fui na busca, fui pesquisar e eu percebi que eu já tinha uma base para dar o início. E aí fui me especializar, procurar mais contato ainda com esses surdos, para poder se aprimorar. Naquela época, a professora, por exemplo, que lecionava para vocês, no que seria hoje o quarto ano, era preparada para receber esses dois alunos? Não, ela fazia o que podia, né? Foi com boa vontade, na verdade. Uma experiência nova para ela também, né? Então, ela tentava acompanhar esses dois alunos, ela sempre acompanhava os materiais, eles ótimos para copiar, né? Fazia uma cópia idêntica, tudo, vírgula, a pontuação, tudo certinho. Mas na parte da interpretação daquele texto é que vinha a dificuldade, né? Com alguns termos técnicos. Era bem maior. E no dia a dia, eles me perguntaram se eu queria aprender. E eu falei para eles, eu quero aprender. E eles, então, a professora explicava lá na lousa, e aí eu sentava perto, ela dava uma pausa e eu apresentava o conteúdo para eles. Sempre que tinha alguma dificuldade, eu marcava a palavra no caderno, mostrava para ele me ensinava o sinal. Assim, diariamente, foi aumentando a bagagem. Que interessante, pela experiência. E como surgiu a língua brasileira de sinais? A língua brasileira de sinais é algo, vamos dizer, novo no Brasil, né? Embora, se a gente pegar e estudar, a língua de sinais ela é diferente nos diferentes países. Então, nós temos Libras, língua brasileira de sinais. Podemos pegar um exemplo de uma língua americana, língua americana de sinais. Então, ela surgiu dentro da história por volta do século XVI com um contato aí com os padres, com os monges. No Brasil, foi algo que começou a ser mais aprofundado, esses estudos, a partir de 2002. Né? Existe algum instituto que é precursor? Sim, aqui no Brasil a gente tem um instituto de referência, que é o INES, tá? Que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é no Rio de Janeiro. Certo. Professora Andresa, você trabalha bastante com políticas educacionais, incluindo a questão da inclusão social desses alunos. Na sua época em que você, na verdade, fez a faculdade,
Já existia a disciplina de Libras? Você tinha essa possibilidade de aprender Libras? Não. Muito embora eu tenha feito pedagogia, né, que a princípio é o curso responsável por tratar da questão da educação, nem os cursos de pedagogia tinham a disciplina de Libras na época. Eu terminei a graduação em 2001, nem faz tanto tempo assim. Né? E mesmo assim não tinha disciplina de Libras. E essa inclusão, como ele falou, eram 2 alunos, o professor, pelo relato do professor Rodrigo, 2 alunos que participavam de uma classe comum, sem um professor que tinha acesso ou que sabia lidar, com boa vontade. E ele tentou auxiliar. Isso é uma realidade atualmente ou não? Isso mudou? Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Né? A inserção da disciplina de Libras nos cursos de graduação, de licenciatura, sobretudo, ela é bastante recente. E no magistério, atuando nesse momento na rede pública, nas escolas, a gente ainda tem um número muito pequeno de professores que domina a língua brasileira de sinais. Então, a gente ainda tem muitos professores que, assim como o Rodrigo disse, acaba fazendo o que pode. Né? Eu mesma atuei durante muitos anos na educação básica, nunca tive nenhum surdo na minha sala, mas sempre tinha surdos na escola, né? E convivi durante muitos anos com os professores fazendo aquilo que podia, justamente por não ter tido, assim como eu não tive, a disciplina de Libras na graduação. E o que seria melhor? Esse aluno, de fato, participar de uma sala comum, entre todas as outras pessoas que têm a possibilidade de ouvir, ou não? Uma sala específica apenas para os surdos? O surdo, na maioria das vezes, não tem nenhum outro tipo de deficiência cognitiva. Então, na verdade, a aprendizagem dele não é atrapalhada por nenhum outro fator que não a surdez. Então, não tem, a princípio, motivo nenhum para o surdo não frequentar a sala de aula regular. Né? Ultrapassando essa limitação da comunicação, o ideal seria que o surdo tivesse inserido mesmo na sala de aula regular. Certo. Então, como você citou a palavra comunicação, falam em comunicação total. Mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco. Então, teoria e prática, volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com teoria e prática. Professor Rodrigo, comunicação total é um termo que se usa para incluir Libras atualmente. É um termo correto ou não? Bom, comunicação total é um processo, uma tentativa de uma forma de comunicação. Então, nós podemos verificar que durante o processo histórico, né, até se desenvolver a língua de sinais como é conhecida hoje, ela passou por um processo. Então, nós tivemos o processo do oralismo, que, no entanto, tentaram ensinar o surdo através da oralidade, negando essa identidade de que ele não ouvia, falando, não, vamos ensinar o surdo a ouvir e aprender a falar. Essa foi a primeira etapa.
Percebeu-se que não teve êxito, não conseguiram um resultado. Começaram-se a utilizar, então, o oralismo com alguns gestos também, né? Aí sim, começa a se dar uma característica da comunicação total, que como o próprio nome já diz, você tenta utilizar todos os meios para estabelecer uma comunicação. Então eu vou utilizar o gesto, a fala junto, mostrar o objeto, escrever, tudo aquilo que for possível para estabelecer a comunicação. Então é daí que vem esse termo, porque você usa a comunicação como um todo. Isso, mas na verdade hoje o processo passou pela comunicação total. Hoje nós temos a Libras, que é realmente uma língua. Então, a língua de sinais é diferente de gestos. Ela pode ser considerada a segunda língua oficial no Brasil? Sim, ela porque há indícios disso, né? Isso, ela é reconhecida como uma segunda língua, né, no Brasil. E 10 milhões de pessoas passam por isso. São surdos totais? Existe um índice de surdez que é considerado nisso? Como funciona? Esses dados, 10 milhões de surdos, existe uma classificação nessa surdez, tá? Então, 10 milhões de surdos de uma forma geral. Surdos profundos, ou seja, aqueles que não ouvem completamente nada, né, são uma parte de 2,5 milhões, né, de surdos com perda total aí. Entendi. Okay. E tem alguma lei? Existe um decreto de 2005 que já obriga as instituições de ensino, principalmente o que eu tenho aqui de nível médio, curso normal ou superior em pedagogia, educação especial, fonoaudiologia e letras, a incluir a disciplina de Libras. Isso já está em vigor? Como vem funcionando isso na prática? Ok, então vamos por partes. Em 2002 surgiu a lei que reconhece a Libras como língua de sinais, tá, no Brasil. E em 2005 o decreto falando sobre como que vai ser realizada a preparação desses profissionais para atuarem com ensino e tradução e interpretação de Libras. Então, a partir de 2005, foi decretado que teria um período de 10 anos para que as instituições se adequassem a incluir essa disciplina de Libras nas matrizes curriculares. Entendi. Professora Andresa, e quem já está em exercício, também tem que fazer ou não? Como funciona? Em princípio, esses professores não são obrigados, né? A lei não os obriga a voltar para uma instituição de ensino para cursar Libras. O ideal seria que o fizessem, e muitos têm procurado cursos, inclusive em nível de pós-graduação, cursos de especialização, para tentar dominar a língua brasileira de sinais e dessa forma não ter mais, como a gente vinha dizendo, ter que se virar a fazer o que pode, né? Para tentar atender com mais eficiência os seus alunos. Mas, em princípio, eles não são obrigados a fazê-lo, o que indica que provavelmente a gente vai continuar com o problema, né, do professor que não está pronto para dar conta dessa demanda nova com esses alunos. Esse suporte, na verdade, né? Porque, de fato, esse aluno ele pode ser considerado um portador de necessidade especial? Sim, na verdade essa discussão ela é uma discussão um pouco que divide posições na área da educação, porque depende do que a gente considera necessidade especial. Se a gente considerar que esse aluno surdo, ele tem uma necessidade educacional especial, que daí no caso demanda ou a presença de um intérprete em sala de aula para auxiliar o professor, ou o professor ter o domínio da língua brasileira de sinais para ensiná-lo, daí a gente poderia dizer que sim. O problema é que quase sempre quando a gente fala em necessidade educacional especial, a gente pressupõe alguma deficiência cognitiva, o que no caso do surdo é errado. É um assunto bastante delicado, sim, de fato, né? E é lógico que eu tenho a curiosidade de saber sobre a sua interpretação. Você já trabalhou como intérprete e como isso funciona. Mas a gente deixa para o próximo bloco. Então, Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você,
que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com Teoria e Prática e a dúvida que ficou no bloco anterior, se o professor Rodrigo já trabalhou como intérprete. Professor, já trabalhou como intérprete? Como funciona isso? No colégio? Quais foram as situações? Sim, já trabalhei como intérprete educacional, na área da educação mesmo. E foi uma experiência muito interessante para mim, porque a minha base foi dentro de uma sala de aula mesmo, onde eu aprendi. A experiência foi que tinha uma aluna surda, num curso de pré-vestibular. Então, várias disciplinas, diferentes professores, didáticas diferentes, no qual você tem que se adaptar aos termos técnicos também para poder passar essas informações. É importante também deixar claro que a função de intérprete é diferente do professor. O intérprete ele tem a função somente de passar, de transmitir as informações que estão sendo dadas ali, fornecidas. Ele é apenas um elo, então? Isso. O intérprete, nós costumamos dizer que ele é o ouvido e a voz do surdo. A função de aprendizagem, de fato, é do professor. Quem tira as dúvidas é o professor. Perfeito. Então, quando a aluna ela tinha alguma dificuldade, ela falava, não entendi o tal assunto, eu recorria ao professor e falava, ela não entendeu, poderia explicar novamente com outros exemplos, ele respondia e eu ia interpretando novamente de uma outra forma para ela. Professora Andresa, é uma forma de melhorar a condição de vida desse surdo, ele ter, por exemplo, o auxílio de um intérprete ou ter pessoas mais capacitadas para auxiliá-lo em determinadas situações? Sem dúvida nenhuma, porque muito embora, como eu já disse, o surdo não tenha nenhuma deficiência cognitiva que impeça a aprendizagem, muitas vezes, se o professor não consegue transmitir o conteúdo de forma que ele compreenda, ele pode passar a ter uma dificuldade de aprendizagem, mas não que ele tenha essa dificuldade, algum comprometimento cognitivo, mas que ele de fato não conseguiu compreender o que o professor falou. Então, sem dúvida nenhuma, conseguir compreender o que o professor está dizendo em sala de aula é uma forma de melhorar, sim, a qualidade de vida do surdo. Nós temos um vídeo que participou de um curta-metragem de um concurso da Petrobras. E a frase que nós iniciamos essa conversa, a ideia de ficar dentro de um vidro em que as pessoas passam, te apontam, falam de você e você não ouve, eu acho que seria uma prática interessante, até para nós percebermos o que é isso, porque é difícil saber como aquela pessoa se sente. E esse curta, ele tem cerca de 20, 22 minutos, nós pegamos apenas um
pedaço dele para mostrar exatamente isso. Então, o que acontece? Essa pessoa ela participa, ou 10 milhões de pessoas estão entre nós. E muitas vezes nós não temos essa noção. Se de fato ela é surda, se ela precisa de algo, e talvez pelo constrangimento que ela vem a ter de falar que é surda, talvez ela não se pronuncie e tente agir como uma pessoa que consegue ouvir todos os ruídos, né? Então é interessante, porque esse vídeo a gente pode até analisar aqui, eu achei fantástico, porque ele inicia mostrando o ouvido do rapaz, tudo acontecendo ao redor dele, não é, professor? Isso. Tudo acontece e, olhando, parece que ele também participa disso, que ele consegue ouvir tudo que acontece ao redor. Mas, na verdade, não. Na verdade, é o silêncio que permanece para ele. E as pessoas parecem não ligar muito para isso. Como que é isso, professor? De fato, é um problema? Já teve relatos de surdos que como eles se sentem, como eles interpretam tudo isso? Sim, eu converso muito com os surdos e realmente com agora a inclusão, eles relatam para mim, falam que eles não veem a inclusão só de uma forma na área educacional. O intérprete e o acesso a Libras possibilita também uma melhor convivência social. Então vejo que é um ponto importante que todos pensam, tem um intérprete na sala de aula, mas e como que ele se vê nas atividades do dia a dia? Em um hospital, na psicóloga, num dentista, diante de um enfermeiro, ou diante do professor, ou de um amigo, de um parente que não sabe língua de sinais? Sem dúvida. É interessante porque no filme ele tenta se parecer com as demais pessoas que estão, provavelmente aqui numa loja de venda de CDs, mas ele não está ouvindo nada. E aí ele começa a emitir alguns sons e as pessoas que estão ao redor estranham, sem perceber que de fato ele não ouve. É interessante porque a pessoa fica constrangida nessa situação. E pelo visto ninguém está preparado para recepcioná-lo de alguma forma, né? Então, professora, será que o que é preciso dentro de uma sala hoje para atender um aluno como esse? Tem que ter alguma estratégia diferenciada? Como funciona? Sim, quando o professor domina a língua brasileira de sinais, normalmente o professor mesmo da sala pode prosseguir com o ensino dos conteúdos, simplesmente tendo o cuidado de se dirigir, né, na hora da explicação mais diretamente a esse aluno surdo através da língua brasileira de sinais. Alguns municípios, alguns estados têm implementado políticas interessantes para tentar resolver aquele problema do professor que não conhece a língua brasileira de sinais. Então, nesses casos, alguns municípios têm contratado intérpretes, né, assim como o Rodrigo disse agora há pouco, para ser o elo entre o aluno e entre o professor. Assim se resolveria, por exemplo, o problema do professor que não tem conhecimento da língua. Sem dúvida. E a FH Uniararas, acredito que está entre talvez as pioneiras ou uma das precursoras em colocar a disciplina de Libras. Então, no próximo bloco, nós traremos esse assunto. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe.
Estamos de volta com Teoria e Prática. Professor Rodrigo, a FHO possibilita aos alunos, de uma maneira geral, fazer o curso de Libras. Como funciona esse curso? Ele é presencial, ele é à distância? Como acontece aqui na instituição? Em todos os cursos é oferecido a disciplina de Libras, né? Principalmente para os cursos de licenciatura, tá? E para os demais cursos como uma disciplina optativa, né? Nos bacharel, tecnólogos, enfim. Okay. Tem muitos alunos que participam, porque não é obrigatório, é uma optativa. Muitos alunos têm participado desse curso? Sim, pela melhora de seu currículo profissional. Então, eles buscam perceber também que há uma necessidade e há um público-alvo aí. Esses surdos procuram profissionais que eles possam se comunicar de uma forma efetiva, uma forma boa. E a gente pode falar que, por exemplo, Olimpíadas, Copa, que estão por vir, isso já tem uma necessidade maior ainda de saber sobre Libras ou não interfere? O surdo, propriamente dito, ele busca muito assim em termos regionais, vamos dizer. Hoje em dia está nessa procura, principalmente dos campeonatos, né? E muitas vezes eles gostam até mesmo de fazer uma disputa entre os ouvintes também. Então, muitas vezes eles formam um grupo de futebol só de uma equipe de surdos contra uma equipe de jogadores ouvintes, né? Então, uma disputa para mostrar ali que realmente eles também possuem habilidades também. Que eles conseguem, né, praticar qualquer tipo de atividade. E é possível estudar Libras à distância? Sim, é possível estudar Libras à distância desde que tenha um professor acompanhando também esse aluno na prática. Porque o grande problema é, ele vê o vídeo, ele vai realizar os sinais. Se ele está sozinho, ele pode ter vícios no desenvolvimento desse sinal, na realização desse sinal. Por isso é importante uma pessoa que tenha o conhecimento de corrigir o formato da mão, as regras, os parâmetros da língua. Ele pode ter alguns vícios, então, se aprender sozinho. Porque, por exemplo, pesquisando sobre o assunto, eu vi diversos sites que apontam, aliás, a diferença de línguas entre os países. Porque ela não é única, é isso? Perfeito. Muitas pessoas têm uma ideia errada, pensam que a Libras é universal, né? E existe a diferença, então, da Libras no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, os sinais possuem os seus parâmetros que possuem variáveis aí. Existe algum exemplo prático? Tem sim. Um exemplo bem fácil, que é o exemplo da palavra, né, do animal cachorro. Aqui no Brasil usamos cachorro, né? Já a língua de sinais americana trabalha cachorro. Então, até os gestos, isso é bastante diferente. E conversando anteriormente, você me citou que, por exemplo, a face é muito importante na hora de se expressar. Isso. Então, é importante também que não somente os sinais em si, mas que a pessoa tenha os gestos todos condizentes com esses sinais. Perfeito. Como eu trabalho no ensino dessa língua, dos processos muito importantes é desenvolver a expressão facial e corporal. Então, não ficar preso só nas mãos, em fazer só os sinais com as mãos. Todo o corpo tem que se movimentar. Eu gosto de trabalhar muito com exemplos, aí fica mais fácil. Por exemplo, a palavra feliz. Então, eu tenho o sinal de feliz, tá? Mas eu posso fazer feliz com um sorriso. Eu não ficaria correto feliz com uma fisionomia triste. Ou mesmo, eu não lembro o sinal de feliz. Eu posso fazer feliz com um sorriso feliz. Né? Então, a expressão já consegue interpretar passa o que é. de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. E é interessante, é gostoso te ver participando dessa entrevista, porque você usa, de fato, muito as mãos. Uso. Eu acredito que as pessoas que saibam Libras, utilizam de fato, que passa a ser rotineiro. Sim. Isso é bastante interessante. Professora Andresa, na instituição, na FHO Uniararas, há alunos surdos atualmente? A gente tinha uma aluna que já está se formando. A gente tem outros alunos deficientes, tem vários com deficiência física e alguns também deficientes visuais. Mas surdos a gente tinha uma só que agora já está concluindo o curso. É possível dizer que talvez o constrangimento desse surdo, ou por não termos pessoas preparadas nos diversos órgãos, até órgãos públicos ou instituições das mais variadas, iniba um pouco a presença desses alunos ou a inserção deles em nível superior? Eu acho que sim. Eu cheguei a ter bastante contato com deficientes visuais aqui da instituição e também com deficiente físico, atendendo-os na ocasião no Núcleo de Apoio Psicopedagógico, onde eu também trabalho aqui. E no caso tanto de um deficiente visual quanto de um deficiente físico, eles chegaram a mencionar alguma coisa do tipo,
que relutaram a princípio em procurar o ensino superior com medo da forma pela qual eles seriam tratados, recebidos dentro da instituição. Sim, isso é uma pena, mas é uma realidade. Então, para finalizar, professor Rodrigo, há a possibilidade de uma pessoa da sociedade fazer um curso atualmente na FHO, talvez por um curso de extensão? Isso é oferecido? Com certeza, é oferecido o curso de extensão, tá? Para a sociedade. Aquela pessoa que estiver interessada, é só entrar em contato. Tá? Pode entrar em contato através do quê? Da comunidade de extensão da instituição? Isso, talvez perfeito. Pelo ramal principal, né? O Isso, telefone central fica mais fácil. Perfeito. Muito bem, obrigada pela presença dos dois. É um assunto de fato muito interessante e necessário atualmente. Para quem tiver mais alguma dúvida ou sugestões e críticas, entre em contato conosco. teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima!